Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos um convidado aqui bem especial, que é o Luciano Brito. Ele é empreendedor, filósofo, inovador, especialista em blockchain e dinâmica das redes. Ele é ganhador de 3 prêmios de inovação disruptiva e criou o primeiro protocolo blockchain 100% escrito na América Latina, né? Speaker do TEDx Insper e CEO da Rizon. Bem-vindo, Luciano, ao Future Hacker. Olá, André. Obrigado, prazer estar aqui com você. Espero contribuir aí por esse trabalho muito bacana de disseminar conhecimento através de diversas mentes pensantes, né, em múltiplas áreas, e eu acho que vai ser um bate-papo bastante enriquecedor. Legal, um grande prazer tê-lo aqui. Luciano, vamos lá, cara. Eu olhando a tua mini bio, né, eu achei muito interessante, né, a tua trajetória, né, quer dizer, né, você começou lá nos anos 90, né, como produtor cultural, trabalhando com diversas marcas, né, Samsung, Luxstrike, né, bem interessante, muitas marcas legais. E aí, cara, você fez esse mergulho profundo na tecnologia, né, cara, estudando aí os novos formatos de web e dinâmica das redes. Conta um pouco dessa tua passagem e essa tua trajetória aí. A maioria dos jovens nos anos 90 tinha bastante enraizado as questões da internet, né? A internet estava começando e foi um impacto muito grande, e principalmente para quem trabalhava com cultura, tendência, moda, música, que sempre foi minha área. Economia criativa, em última instância. Como eu sempre fui muito apaixonado por música, foi impactante demais na minha vida o advento dos softwares peer-to-peer que possibilitavam você baixar música, como Napster, por exemplo, e os aplicativos que você conseguia conversar com pessoas ao redor do mundo. Foram os primeiros, nasceram, né, nesse período. Com isso, você acaba adquirindo essa instantaneidade, né, de comunicação que a internet começou a prover para as pessoas. O software peer-to-peer virou uma paixão. Essa internet que a gente chama de Web 1, né, 1.0, o e-mail, por exemplo, parecia uma mágica. Eu falava, como assim? Como é possível você enviar um arquivo para outra pessoa em outro país? Hoje pode parecer tão simplório e trivial, mas naquela época era algo mágico. A internet, a nível de protocolo, foi quem possibilitou isso. Comecei a trabalhar com música, fui DJ durante muitos anos e adquiri uma paixão enorme pela internet. Passava, às vezes, 6, 7, 8 horas na internet, baixando música, baixando um monte de coisa, me comunicando com diversas pessoas ao redor do mundo. Chegou em 2008, decidi que eu queria trabalhar majoritariamente com internet. E também transferi um pouco do vanguardismo que eu tinha no meu trabalho como música. Fui primeiro a introduzir alguns estilos de música eletrônica no país para a internet, onde você tinha também, que já dava indícios e traços de uma valorização desse approach de vanguardismo. Como veio a Web 2, que foi mais ou menos nesse período, com a possibilidade de você interagir mais, né? A Web 2 tem essa característica de interação, que é fundamental, e você tem uma outra característica que foi a proliferação, uma miríade de compartilhamento. As pessoas começaram a trocar mais cultura, e o impacto disso é fenomenal. Por exemplo, nos anos 90, quando você queria se informar sobre moda, música, cultura de vanguarda, contemporaneidade, você tinha que comprar uma revista praticamente que era cara pra caramba, que era a ID ou a The Face, que aí você degustava aquilo ali, tipo, 50 páginas como se fosse era o suprassumo. Quando veio essa internet, né, com essa proliferação de conteúdo, você parecia um mar que você mergulhava e você descobria um monte de coisas novas e democratizou. Essa democratização, para mim, eu acho que foi fundamental. Foi aí que eu descobri a economia colaborativa. Ela demorou para as pessoas entenderem
né, seus fundamentos. Então, se você pegar ali, até mesmo em 2011, 2012, você falar para uma pessoa que no futuro já está rolando aqui, você compartilhar um carro com alguém, né, você entrar no aplicativo e você vai poder ter o sharing, né, sharing economy, você vai poder alugar um quarto na casa de alguém, as pessoas ainda ficavam espantadas, porque elas ainda não entendiam essa fisiologia de como funciona a economia colaborativa, que é pautada em 3 pilares: a capacidade ociosa, o bem comum e que tem uma problemática que é a confiança entre estranhos. Então, se você pegar até no começo mesmo, o primeiro site que teve de economia colaborativa, acho que foi o Zipcar, na França. Foi bem vanguardista, começou a patinar, ele não deu muito certo, mas logo veio o eBay. Então, os primeiros analistas de negócios que olharam para o eBay falaram: é impossível isso dar certo. Você nunca vai conseguir vender algo usado para uma pessoa que não te conhece. E não dava certo, patinava, até que teve a invenção das estrelinhas, da reputação. Foi aí que começou a ter uma atração lentamente, porque o terceiro pilar da economia colaborativa é a confiança entre estranhos. Porque você tem a capacidade ociosa que está ali, depois você tem o bem comum, então as pessoas têm que querer ou precisar dessa capacidade ociosa, só que, porém, o empecilho era a confiança entre estranhos. E aí os sistemas de reputação vieram para suprir essa necessidade. Foi quando começou a ficar mais amplo os serviços baseados em economia do compartilhamento. E aí eu e o Luiz, a gente se juntou para criar a Infantes, que era a nossa empresa de tecnologia, e a gente majoritariamente prestava consultoria de projetos de economia colaborativa. Mas como eu venho lá de trás com esse viés meio anárquico, meio cypher, né? Fiquei muito ligado e muito ali na internet, descobri o Bitcoin muito cedo e virei um dos primeiros ativistas do Brasil. E eu tenho relatos de diversos amigos meus que falam: pô, você ficava me enchendo o saco para eu comprar Bitcoin em 2010, em 2011, quanto eu teria hoje? Eu falei: nem faz essa conta que você vai ficar maluco. E talvez você nem teria, porque ninguém carrega tanto tempo esse ativo quando ele sobe muito de preço. Você acaba vendendo rápido porque você já tem a sensação que você ganhou ali muito dinheiro. Porque a primeira narrativa do Bitcoin foi que você conseguiria substituir seu banco. Era para o desbancarizado, o cara que não tinha um pouco de aversão a bancos, a esse sistema financeiro tradicional. Ele poderia, pela primeira vez na história da sociedade, ter a sua representação de dinheiro, que para você é um dinheiro ideal, guardado com você, de fato. Porque o seu dinheiro, quando está no banco, na verdade não está contigo, está no banco, né? Alguém está custodiando ele para você. Aí eu vim parar em 2014, aí ganhamos um prêmio de inovação também bastante relevante, que um projeto que misturava economia criativa com economia colaborativa e softwares peer-to-peer. E aí, desde 2012, a gente tinha no nosso site, na Infantes, lá, que a gente prestava serviços de economia colaborativa, crowdfunding, crowdsourcing e novas moedas. Aí todo mundo ficava perguntando: mas o que é esse negócio de novas moedas? Em 2012, isso. Eu falei: não, porque no futuro a gente vai viver num mundo com múltiplas moedas. Aí eu lembro que o Luiz, que é meu sócio, um dia eu falei isso para um amigo, foi entrar no site para mostrar, falei: caramba, sumiu novas moedas. Aí eu liguei: Luiz, deu um problema no nosso site, hackearam, tiraram lá a seção de novas moedas. Ele falou: não, foi eu que tirei, porque a gente está aqui na incubadora, as pessoas vão achar que a gente está meio maluco, não consigo explicar isso para ninguém. Ele falou: não, bota esse negócio de volta. E aí que surgiu essa paixão pelo blockchain, porque já vinham os elementos lá de trás. Uma paixão muito grande, essa conceituação do banco sem dono, uma paixão muito grande pelos softwares peer-to-peer, uma paixão muito grande pela autonomia que os artistas e a economia criativa traz para o âmbito do trabalho. Essa é um pouco dessa trajetória. Quando chegou em 2016, eu falei: Luiz, a gente precisa trabalhar com o que a gente ama de fato. É o que a gente vai saber fazer bem. E aí a gente resolveu criar esse protocolo do blockchain. Foi um ano de pesquisa para entender como funcionava de fato escrever um novo protocolo.
porque até então os protocolos que existiam, né, você tem aí, se você dividir a fisiologia dos tokens, que é um elemento que está dentro ali do blockchain, né, você vai parar lá na primeira geração, que é a do Bitcoin, e seus clones. É a invenção da criptomoeda, que nada mais é do que você criar a escassez digital. Porque até mesmo os softwares peer-to-peer anteriores, né, eles não conseguiam resolver esse problema da escassez digital. Porque se eu baixo uma música em uma computação distribuída de computadores interligados ao redor do mundo, na verdade eu vou ter aquela música, mas minha contraparte vai continuar tendo. Então, na verdade, eu estou copiando, que é a Web 2, que é essa explosão, essa miríade de copiadores. Por isso que impactou muito a mídia, o jornalismo, tudo que a gente conhece de comunicação. Quando chegou em 2014, eu participei, inclusive, de uma oferta inicial, que era um crowd sale, tá? Chamavam de crowd sale naquela época, de uma proposta de um novo protocolo, porque o blockchain ele tem um monte de pecinhas, um monte de elementos, mas os 4 principais elementos dele são o software peer-to-peer, um modelo de consenso para que se resolva esse problema do gasto duplo, do double spend, de você, né, copiar a mesma informação, uma ledger, que é onde você registra todas aquelas transações e você joga lá dentro uma asset, que é o token, que no caso do Bitcoin é o Bitcoin. E aí vieram um monte de clones ali, Dash, Monero, Cash. Quando chegou em 2014 para 2015, o Vitalik, que criou o Ethereum, ele pegou um elemento que já existia do Xabo, que é o Smart Contract, e falou, eu quero envolver um 5º elemento aqui. Porque aí vocês podem não só registrar algo com mais facilidade em um protocolo blockchain, para tornar aquilo imutável, mas também gerar tokens ali. Porque todos os tokens e moedas que eram feitas anteriormente nessa era do 1.0, ele era uma cópia, você tinha que ter uma blockchain inteira. O Ethereum falou, não, você não precisa ter uma blockchain inteira, você emite aqui no Smart Contract e a blockchain do Ethereum deixa que faz todas as transações para você, eu monto a rede inteira para você. Isso facilitou e teve uma explosão das ofertas iniciais, que chamavam de ICOs, inclusive aí surgiu mais moedas ainda, mas todas com algum preceito que também foi inventado pelo Ethereum, que eram os utility tokens. Aquele token ele serve para alguma utilidade. Então você tem a primeira classificação e subclassificações de tokens. São as criptomoedas, depois vieram as moedas dos utility tokens. Depois, de 2017 para 2018, começou a se falar nos security tokens, que são as tokenizações de ativos, né? Que é uma representação digital de algo que existe no mundo. Então eu costumo falar que o token ele nada mais é do que uma digitalização. Ele é o que está determinando seu valor, se é valor mobiliário ou não, sua função é o que está por trás nas regras, porque ele é meramente uma digitalização de algo ou de um processo, ou de uma crença. Dinheiros sempre foram baseados em fé. Então, e representação de coisas sempre foram baseadas em contratos, de fato, que você tem entre as partes. Então, é mais ou menos essa trajetória. Vamos lá, vamos para a segunda questão aqui. Luciano, o blockchain, assim, ele é realmente revolucionário em termos, assim, hoje ele tem mais dúvida do que certeza, né? Quais são os limites, né? Assim, até onde que ele pode ir? Que espaço que, teoricamente, a gente não está enxergando hoje que ele pode ocupar no futuro próximo? Eu acho que é sim revolucionário, porque o blockchain traz essa questão fundamental da escassez digital. Ninguém mais consegue fazer isto, tá? A nível de internet. E a internet faz parte das nossas vidas de forma irrefutável. Não tem como a gente hoje passar a viver sem a internet, que é esse âmbito virtual, correto? E quem consegue dialogar de forma que consegue criar métricas e acordos para automação é esse arranjo que a gente chama de blockchain. Blockchain, na verdade, ele não existe. O que existe é um arranjo que
cria essa forma de imutabilidade dessas nossas representações digitais ou acordos. Blockchain, para mim, serve para duas coisas. Moedas, que é o que eu chamo de Sandcoin, e Sanddata, que é para informação. Então, essa parte do Sandcoin, ela foi bastante difundida com os sistemas financeiros, correto? Então, surgiu conceitos como DeFi, Decentralized Finance, surgiram conceitos de moedas, de stablecoins. Isso criou aí um crescimento exponencial e não para de crescer. Por quê? É o que consegue coordenar isso muito bem. Nossas negociações, correto? E aí tem a outra parte que é o que consegue documentar, que é a parte de dados, que vai servir para você coordenar mercadorias, traceability, rastreabilidade, né? Vai servir para você fazer acordos e substituir certificações, cartórios, entre outras coisas. Até hoje, os protocolos existentes se demonstraram muito caros para esse nível de informação em alta escala, que é muito bem absorvido pelo sistema financeiro. Então foi o que impediu. Na Rizom a gente trabalha muito para destravar e possibilitar que esse bloco que a gente chama de Sanddata para informações, ele seja viável através de novas regras econômicas que barateiam os custos drasticamente de registros em blockchain. Mas voltando no viés da sua pergunta, é revolucionário sim, porque vem desde lá de trás, faz parte da nossa cognição. Quando éramos 1 milhão no mundo, ou menos, tá? A gente se comunicava, né, por gestos, né, uga-uga, movimentava os braços. Depois, quando a gente cresceu um pouco mais de quantidade de pessoas, a gente teve que criar a linguagem. Depois a gente cresceu mais um pouco, a gente teve que criar a escrita. A gente cresceu mais ainda, a gente criou a prensa, porque a gente tinha que levar informação para um outro lugar, correto? E a gente começou a impactar, inclusive, o nosso habitat, a partir da nossa cognição e criar instrumentos, artefatos para que a gente pudesse lidar melhor com a nossa existência aqui na Terra. Quando veio a internet, foi um salto cognitivo também, porque a gente cresceu de novo em quantidade de pessoas. Então, tudo está baseado em crises demográficas. A gente está crescendo de novo em mais quantidade de pessoas, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que criar novas formas cognitivas de automação, principalmente, e como a gente faz acordos. E o blockchain vem para isso, para que possa automatizar nossas relações com mais confiança, transparência e que a gente consiga nos relacionar de forma mais fácil, mais rápido nesse grande formigueiro humano que é a vida na Terra daqui para frente. Perfeito, Luciano. Vamos finalizar esse primeiro bloco, que a gente tem vários temas ainda para a gente tratar. Então, logo mais, pessoal, o segundo bloco, com um papo ótimo aqui com o Luciano Brito. Até mais! Future Hacker. Life. Path. Future.